Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e estou aqui todas as terças-feiras, às 21h45, com vocês, falando sempre sobre um tema relacionado à saúde. Oficina do Corpo é um programa que promove nas pessoas uma conscientização sobre hábitos de vida, cuidados em relação à alimentação, à atividade física, ao relacionamento, à qualidade do relacionamento interpessoal, a administração do estresse e também uma busca por cultura, uma busca por informação, por lazer, por recreação, tá bom? Algumas vezes eu tenho convidados, outras vezes estou eu aqui diretamente com vocês falando sobre um tema relacionado ao bem-estar do corpo, tá? No caso, hoje, o tema é sobre água. A água que é fundamental para a nossa saúde, a água que é um elemento assim integrador, completo e fundamental, inclusive para o nosso planeta. O quanto é importante a água, tá? Bom, a vida surgiu biologicamente através da água, né? Quer dizer, sem a existência da água não haveria vida. Uma das coisas que mais se procuram em outros planetas, por exemplo, é justamente a existência, a presença da água, para que depois se pesquise micro-organismos, bactérias, inclusive vida, né, na sua forma mais completa. Senão, acabamos sendo como que os únicos seres humanos desse universo imenso, né? No organismo humano, a presença da água é fundamental. O sangue é composto 85% de água. 75% de água está no cérebro também, na estrutura cerebral. Encontramos 75% de água. 13% de água distribuída em toda a nossa pele. E nos músculos? Nos músculos nós temos cerca de 70% de água, tá? E um recém-nascido, um bebezinho, 80% do peso corporal é água. Agora, já no idoso, esse número cai. O idoso tem 50% do seu peso relacionado à água. Eu queria cumprimentar a Eli, que recentemente teve a Eloá Vitória, lá na Maternidade de Barueri, em São Paulo, né? Uma cidade aqui do estado de São Paulo. E a Eloá, que nasceu com 3,4 kg, eu desejo muita saúde, um crescimento harmonioso e perfeito, e que você constitua da sua vida uma vida cada vez melhor, assim como a sua mãe, que foi uma vitoriosa, viu? Muito bem, voltando ao tema. Reduzir água prejudica muito o organismo. A digestão se torna mais demorada. A urina torna-se concentrada e ácida. E tudo isso sobrecarrega os rins. Com pouca água no organismo, nós temos também um ressecamento do intestino. A circulação sanguínea também torna-se prejudicada porque o sangue fica mais viscoso, tá? E vários outros distúrbios podem acontecer quando o nível da água está muito baixo, tá? A Patrícia está perguntando para mim, qual é a quantidade de água que temos que tomar? Nós mulheres, porque ela pergunta, e o homem? A resposta sempre depende, Patrícia. Eu vou te dizer que mínimo 6 copos de água. O máximo, depende, quem sabe 2 a 3 litros. Alguns atletas de musculação ou que tomam suplementos, numa determinada fase do treinamento, chegam a tomar 8 a 9 litros de água, devido ao grau de sudorese, diante dos esforços físicos, né? São treinamentos, às vezes, de 4, 5 horas diárias, né? E devido também, atualmente, de 10 anos para cá, digamos assim, a ingestão de suplementos. Então, nós temos que pensar que esses suplementos terão no atleta uma condição específica de transformação
né, da musculatura, favorecendo o quê? O crescimento da massa muscular frente ao esforço exercido. Porém, tudo isso é introduzido no organismo via pó, via cápsula, e esses resíduos, às vezes, ficam depositados nos rins e podem gerar cálculos renais. Então, uma das coisas muito graves para quem usa suplementos sem uma orientação adequada é ingerir pouca água, muitas vezes fazer uma atividade física extenuante, então suar muito, e aí ter depois um desarranjo, um mau funcionamento dos seus rins, tá? Portanto, no homem, equivale mais 1 litro, litro e meio a mais, portanto, 6 copos mulher, digamos 8 copos os homens, e quem sabe até um pouco mais. Lembre-se também, Patrícia, que a gente encontra água nos alimentos. Então, isso pode ser um fator equilibrante. Se você, por exemplo, tem rica na sua alimentação verduras, frutas, por exemplo, o melão é muito rico em água, a melancia é muito rica em água, né? Então, isso pode ser equivalente. De repente, você toma 4 copos, mas com a sua alimentação, você já está saciado o suficiente. Tá bom? E no homem, mesma coisa, observar também o composto alimento e ingestão líquida. O Gabriel Benassi diz assim: eu bebo muita água todos os dias, em média 2 litros, então uma média excelente. Dependendo de como está o seu ritmo de atividade física, você pode manter essa média assim, que é muito boa, faz com que seu organismo tenha uma reserva favorável para distribuir em todos os órgãos, para o sangue também, e te dá aquele aspecto jovem, de pele hidratada e tudo mais. Tá bom? Uau, quantas mensagens. Janaína diz assim: para perder peso, a redução de água ajuda ou piora? Olha, ajuda, tá, Janaína? Uma coisa muito interessante, Janaia. Uma coisa muito interessante para perder peso é, entre as refeições, beber água e não durante as refeições, né? Olha, pessoas que às vezes têm intestinos ressecados, é muito importante beber água em jejum ao acordar, tá? Durante o sono, o organismo absorve a água que nós temos de reserva para hidratar as articulações, os discos intervertebrais da coluna, aquelas estruturas mais rígidas e que são sobrecarregadas pela ação da gravidade ou mesmo por uma situação do próprio funcionamento, que é necessário ao corpo estar em repouso para que essa hidratação ocorra. Então, quando a gente levanta, normalmente o organismo está com déficit de água. É importante bebermos em jejum água e pode perceber, essas pessoas que têm intestino ressecado, que criando esse hábito no passar de 3, 4, 5 dias, quem sabe uma semana, passa a perceber o funcionamento do intestino paranormal após 1h30, 2, quem sabe 3, da ingestão dessa água, viu? Portanto, Janaia, beber água em relação à perda de peso é uma estratégia maravilhosa e pode ser utilizada entre as refeições, tá? Quem sabe 2 copos, inclusive chá. O Gabriel, já falei, muito bem, deixa um pouquinho mais embaixo e vou continuar aqui o texto. Ah, o Fabiano Tenor diz o seguinte: olha, eu não gosto de beber água, sempre bebo suco. Isso pode? Eu vou falar a respeito, sabia? Um minutinho só. Gente, o que é desidratação, portanto? É a perda da água de forma excessiva e a desidratação pode provocar morte. Quando é que a gente percebe que o organismo está desidratando? Não é somente quando a pessoa sua de maneira excessiva, mas é também quando ela tem associado vômito e diarreia. Então, em casos de virose, sabe? E isso pode acontecer em algumas horas. É comum acontecer. Lembra quando nós falamos de doenças do carnaval, doenças de troca de estação? Então, e às vezes no decorrer de 3 a 4 horas a pessoa já pode estar numa situação de desidratação. Como observar isso? Acima de 5 episódios de vômito, acima de 6 episódios de diarreia, a pessoa já está pré-desidratando, já está numa fase de desidratação. O que é importante aí? Diretamente pronto-socorro, um hospital, e hidratar com soro, tá?
nesse interim, pode ser utilizada a estratégia do soro caseiro, tá bom? Água, 2 porções de açúcar e meia porçãozinha de sal, tá bom? Porções pequenas, viu? De colherzinha de sobremesa. Muito bem, a água, além de fazer parte dos seres vivos, é uma fonte nutritiva para o solo. Assim, os rios, os mares, os lagos, as cachoeiras são, podemos dizer até, a grande fonte de circulação vital do planeta. Bom, devemos tomar água diariamente, é fundamental que essa água seja uma água filtrada, né? Uma água potável, né? Agora, em vários locais do planeta, o que nós já percebemos? Que a água está poluída, que há uma perda da qualidade dessa água. Então, o que fazer? Né? Bom, você tem que usar de estratégia. Por exemplo, não tomar água da torneira na sua casa e passar a ter um filtro. Se você não tem filtro, ferver a água e esperar que ela esfrie, né? Então, existem situações muito importantes, e na maioria das cidades aqui de São Paulo, principalmente, também do Brasil, nós já temos um cuidado com o tratamento de água local, e aí as pessoas passam a receber água de modo que a água não seja um fator danoso ao corpo, e sim um fator benéfico. Ainda a Patrícia diz assim, você leu minha mensagem, puxa, não acreditava nessa interatividade, parabéns pelo programa. Obrigada. Patrícia, o Oficina do Corpo e muitos outros programas aqui da Just TV é assim, você tá aí, eu tô aqui, a gente vai trocando ideia, tá bom? Gente, o que pode acontecer em relação à falta de saúde, à falta da qualidade, à falta do recurso que nós temos para nos mantermos hidratados, para nos mantermos vivos? Pode acontecer desastres naturais, pode acontecer com que o homem hoje deposite em toda a rede sua de contato com a água lixo, esgoto em geral, depósito de remédios, toda uma poluição de origem industrial, água contaminada por chumbo, por mercúrio, principalmente na zona de garimpo, né? Adubos químicos, e a quantidade de agentes poluentes é uma coisa que não preocupa apenas os ambientalistas, mas preocupa todas as pessoas de uma forma geral que ainda estão desinformadas, tá? O risco que o ser humano se expõe a uma água poluída é enorme. E as campanhas em relação à saúde da água são campanhas muito tímidas, entendeu? Não existe ainda realmente uma preocupação, um hábito, um cuidado com a água da nossa casa, com a água de um modo geral, tá? Ângelo Matos, você poderia falar sobre sudorese no próximo programa? Nunca vejo essa pauta. Falamos uma vez sobre sudorese em relação à atividade física, vou falar sim, inclusive a sudorese de uma maneira geral, mas gostaria de ter um entrevistado aqui, sabe, Ângelo? Gostaria de ter um médico, estou aguardando uma confirmação, mas obrigada pela sugestão de pauta, viu? Acho muito importante. Ainda sobre a poluição, a mesma água que está presente nos rios poluídos, aqueles rios cobertos por espuma, também podem acabar matando todos os seres vivos daquele ecossistema, né? Os peixes, as plantas. Por quê? Não apenas pela quantidade de toxinas, mas porque diminui muito a oxigenação na água, né? E aí existe um sufocamento desses seres vivos. Nas cidades, recomenda-se não tomar água diretamente das torneiras, mas tomar aquele cuidado que eu já falei anteriormente. Agora, a água também ela pode ser usada de uma maneira benéfica para curar o corpo. Como? Através dos banhos, das duchas, das saunas, isso é muito antigo. A Bernadette diz o seguinte, se eu tomar Gatorade ou qualquer outro tipo de similar, posso beber menos água? Bernadette, isso é polêmico. Olha, muitos diriam que sim, claro, porque o Gatorade é uma água rica em minerais, é um isotônico, e aí você teria uma qualidade, digamos assim, de nutrientes naquela água que favoreceria, então, a hidratação do seu organismo, mas não é assim, tá? O Gatorade, ele é uma água que se você não tiver
a sudorese, o suor necessário para eliminar já alguns sais minerais, ele pode sobrecarregar o seu organismo, tá? Não tanto quanto os suplementos, mas é totalmente desnecessário. O Gatorade é recomendado para atletas, para as pessoas que fazem ciclismo, para as pessoas que fazem maratona. No dia a dia, basta beber água, água potável, água natural, tá bom? E aí, a quantidade de água, ela está relacionada à distribuição no corpo todo e não a substituição do Gatorade por água, entendeu? Eu estava falando sobre a aplicação do uso da água, né? Então, já Hipócrates sempre maravilhoso, buscando aí uma maneira de manter as pessoas saudáveis, usava, né, água para aliviar dores de contusões, dores em geral, febres, e ainda no dia de hoje, a água fria e quente é usada na medicina doméstica. É natural, uma criancinha, quando machuca e tem ali um hematoma, a mãe imediatamente é aconselhada pelo pediatra a colocar uma pedrinha em cima, uma pedrinha de gelo, para poder diminuir, fazer uma vasoconstrição, diminuir aquele derramamento sanguíneo que está acontecendo embaixo da pele, né? Quando a criança também vai, ou então o adulto, se sente muito febril, é natural compressas de água em torno do pescoço ou na testa para esfriar a pessoa. Eu tenho um caso interessante para contar, um caso pessoal. O meu filho mais novo, hoje com 18 anos, quando tinha 9 meses, teve um febrão, mas um febrão daqueles. Nem parecia que ele estava com tanta febre. De repente, eu estava deitada ao lado dele e ele parou. Parou como? Parou de respirar? Não. Ele simplesmente já não manifestava um comportamento durante o sono normal, que seria aquela coisa tranquila. Ele ficou ausente e entrou numa fase convulsiva. Muito bem, mãozinhas frias, pés frios. Eu, lógico, corri para o pronto-socorro, cheguei lá, meu filho está passando mal, foi atendido prontamente. Muito bem, ele estava com febre, mas não era uma febre tão alta, era uma febre de 38,9, quase 39. Não entendemos muito bem o que aconteceu, fomos procurar um distúrbio neurológico. Muito bem, não encontramos nada no cérebro do menino. 3 meses depois ele apresentou o mesmo quadro, num dia muito quente, e ele também estava resfriadinho. Conclusão, na segunda vez eu, mais experiente, já fiz compressas na virilha, compressas nas axilas, no pescoço e na cabecinha. Então ele teve pouca convulsão. Resultado, esse menino é hipotérmico, ou seja, a temperatura dele é baixa, em torno de 35,2, sempre foi uma criancinha, digamos assim, friazinha. E com 36,5, 37, o corpo dele já manifesta febre alta. Então, a compressa de água fria na pessoa febril, no pubis, na virilha, nas axilas, em volta do pescoço e na testa, é um tratamento para equilibrar a febre da pessoa. Tá bom? Isso eu sei porque eu fiz, então foi muito importante. Rafael Rank diz o seguinte: estou acima do peso 15 quilos a mais. Estou pensando em começar a academia. Você acha que puxar peso pode emagrecer? Sim, sim. Agora, 15 quilos acima do que você está hoje. Rafael, você já pensou quantos quilos perder por mês? Vamos pensar em 2, você não falou aqui na sua idade, mas vamos falar em 2 quilos, que seria o quê? 500 gramas por semana. Então, distribuídos na semana, você pode perder entre 60 a 100 gramas, quem sabe até 700 gramas por semana. E a gente chega a quase 3 quilos, 2,8 quilos no mês, né? E aí, nesses próximos 4, 5 meses, redondinho, né? Você já tem esse peso eliminado. Então, atenção, porque às vezes a musculação, quando ela não é bem trabalhada, ela pode favorecer seu peso em detrimento do emagrecimento. Vamos ver se eu consigo te explicar melhor. Ou seja, talvez você perceba que não perde peso, mas emagrece. Começa a diminuir a gordura do seu organismo. Então, veja se é o peso que você quer diminuir
ou se é uma forma física que você quer ganhar, tá? Se for o peso, ok. A musculação deverá ser feita para atingir essa reserva de energia, a gordura. Então, são 2 a 3 séries com muitas repetições e pouca carga, tá bom? Manda para mim uma mensagem sobre a sua iniciativa e como você está indo por mês. Manda para mim, eu quero ver como é que vai ser o seu resultado, tá bom, Rafael? Boa sorte, viu? Não tenha pressa e não pegue muito peso. Pouco peso, muita repetição, 2 a 3 séries, tá? Lindóia, muito bom esse assunto, sou fã de água. Ótimo, continue assim. Lindóia, ótimo, muito bem. Ok, para perder peso, é certo que tomar produtos e realmente ir mais ao banheiro, estimular o intestino é bom, né? Sendo assim, beber água ajuda. Ok, muito bem, é bem por aí mesmo. Agora, aqui no Brasil, nós temos cidades termais, né? Nós temos, assim, a oportunidade de ter cidades que oferecem tratamentos, oferecem banhos, oferecem saunas, né? Assim como exemplo, nós temos Águas de Lindóia, Caldas Novas, Campos de Jordão, né? E todas essas estações oferecem banhos terapêuticos, né, que podem favorecer desde uma alergia da pele, um mal-estar que a medicina tradicional não encontra, até pura e simplesmente aliviar o estresse, né? Em nome de um progresso aí que a gente não entende muito bem o que significa, a consciência voltada para a manutenção e qualidade da água do planeta não está sendo bem trabalhada. Muito embora hajam campanhas, muito embora nas escolas exista dentro de todo um esquema educacional uma necessidade de se levar a atenção para a água, nem sempre os adultos promovem um bom exemplo. Por quê? Quem é que ao tomar banho, depois de se molhar, fecha a ducha para passar o sabonete e depois abre novamente o chuveiro? A maioria de nós fica o tempo todo com a água ligada. Mesma coisa para escovar os dentes, né? Quem é que simplesmente molha a boca e a escova de dente? Muitas vezes nós estamos escovando o dente e estamos lá com a torneira aberta, né? Quantas vezes também a gente percebe resíduos jogados no chão, na calçada, e tudo isso pode depois trazer uma série de malefícios para o próprio sistema de esgoto ali daquela cidade. Então, a consciência, a educação voltada para a saúde dessa água que chega na nossa casa ainda não está muito bem resolvida, né? No nosso dia a dia, nos nossos hábitos. O Mário diz o seguinte: água ruim, tipo com muito cloro, pode prejudicarmos com o banho? Depende, né? Por quê? A água com muito cloro, realmente ela acaba desgastando a pele, ressecando a pele, e não é uma água, no caso você falou com o banho, que a gente possa ingerir, né? É uma água realmente para uso externo. Agora, claro, ela pode trazer um prejuízo. É comum, às vezes, as pessoas tomarem banho de piscina e perceberem mudança de coloração no cabelo, irritação dos olhos, perceberem um mal-estar geral, a pele que coça por conta do excesso de cloro. Tá bom, Mário? E aí vale a pena observar realmente se isso está acontecendo em todo o bairro ou especificamente ali na sua rua, tá? Pegar uma amostragem e levar para um laboratório da Sabesp. Inclusive, gostaria muito que vocês visitassem o site da Sabesp, aqui em São Paulo especificamente, que é onde nós estamos. Mas cada pessoa no Brasil, aí na sua cidade, pode procurar um órgão de tratamento da água e buscar informações a respeito das condições da água da sua cidade, como utilizar melhor a água dentro da sua casa, tá? Bom, embora de alguns anos para cá nós tenhamos notado que existe realmente campanhas que tragam essa consciência sobre a qualidade da água, ainda não há dentro da natureza humana uma educação comportamental, né? Alguma coisa que realmente faça a gente valorizar essa água, né? O que seria importante? Seria importante para todos nós darmos muito valor à água que a gente utiliza na nossa alimentação,
darmos muito valor na utilização da água dentro da nossa residência. Então, esqueçam lavar calçadas, esqueçam lavar garagens, esqueçam jogar água desnecessariamente para fora. Inclusive, em alguns jardins, sugeria a todos que aguardassem a chuva, senão que houvesse, então, um período de molhar o jardim a cada 2 ou 3 dias, dentro de um acompanhamento realmente que a planta precisa e não desnecessário, tá? Gostaria também que vocês ensinassem seus filhos e observassem também o quanto a torneira está aberta ao lavar a louça, na higiene pessoal, lavando mãos, dentes, durante o banho, e se preocupassem, inclusive, com a qualidade da limpeza das caixas d'água nas vossas residências, para que a água seja cada vez mais um fator de vida e não um fator que possa promover doenças. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a Oficina do Corpo é um programa que está aqui toda terça-feira para fazer esse bate-papo, tá? Para fazer com que você pense a respeito da manutenção da sua saúde em promoção de dias melhores, com menos incidência de doença. Ah, você pode dizer assim, puxa, mas a gente tem tanta coisa para se preocupar e de repente o trabalho é um grande fator de estresse. Com certeza. Mas então reflita se realmente essa sua ocupação hoje, essa sua ocupação profissional, tem um objetivo X, por exemplo, pagar contas, te dar um subsídio de sobrevivência, se isso pode te trazer prazer, planejar um local ideal para que você se sinta bem, com prazer e que também atenda às suas necessidades financeiras. É importante que você também pense como vão os seus relacionamentos. Ah, você é obrigado a conviver com pessoas que você não gosta. Bom, administre isso também, tá? Não se desgaste com pessoas, ou então encontre um meio de se relacionar com essas pessoas, mesmo que você não consiga ainda transformá-las do modo que você acharia interessante para o convívio. Ah, você também não tem tempo para se alimentar, você só come em restaurantes. Bom, é natural que em algum desses ambientes haja um empresário do ramo da alimentação voltado para a saúde, voltado para a qualidade. Então, pesquise onde quer que você vá, locais que possam favorecer a sua vida, favorecer a sua saúde, a favor de dias melhores, para que você possa aproveitar o máximo, com energia, com disposição, com alegria e com saúde, tá bom? Queria agradecer a todos que estiveram aqui comigo, a todos que enviaram mensagem também. Quero convidar para a semana que vem, a gente vai ter aqui a Arandi Vasconcelos falando sobre terapia corporal, massagem, tá bom? Envie sugestões e até lá!